Olá, meus lindos, que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente no nome de Jesus. Hoje, mais uma série, O Processo. E logo no início desse vídeo eu gostaria de pedir para vocês compartilhar, se inscreverem aqui nesse canal e deixarem o teu gostei, porque isso ajuda muito a com que esta mensagem alcance a mais pessoas. E o processo é algo que muitas pessoas, infelizmente, elas têm abandonado, não têm suportado. E muitas das vezes resta aquele ponto de interrogação na mente, na cabeça delas, o porquê. Se Deus faz a promessa, por que então o processo? Mas é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Então, não saia desse vídeo. A palavra de Deus, no livro de João dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que um Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Agora escuta isso aqui. Jesus ele vai dizer que a doença não era para a morte, a doença era para a glória de Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que no versículo 6, a Bíblia fala assim, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? E a palavra de Deus vai falar que no versículo 14, Jesus ele explica para os discípulos. Jesus diz assim, então Jesus ele disse claramente: Lázaro morreu. Mas calma aí. Jesus não falou que a doença era para a glória de Deus e que não era para a morte? Porém, por que Lázaro morreu? Porque Jesus demorou ao ponto que Lázaro viesse morrer. E já se fazia 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto. Jesus esperou 4 dias para poder visitar Lázaro. 4 dias para ver Lázaro. Só que no livro nesse capítulo aqui ainda, Lázaro, a palavra de Deus vai falar no versículo 38, Jesus, comovendo-se em si, foi adiante do túmulo, aonde estava uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. E aí, Marta, a irmã do defunto, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ou seja, Jesus ele demorou esse tempo todo para se manifestar e querer fazer o milagre. Só que aí a Bíblia vai falar no versículo 41, que quando tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Eu sempre sei que me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que estava morto ressuscitou, tendo seus pés e as suas mãos atados. Agora escuta isso aqui. Quando Lázaro ainda estava enfermo, não havia multidão. Só estava Marta e Maria. Ou seja, estava ali somente a família de Lázaro. Porém, quando Jesus ele já está aqui, diante do túmulo, quando Jesus ele já se encontra aqui, diante desse cenário de sofrimento, onde não somente tinha as irmãs de Lázaro, mas como também tinha os parentes de Lázaro, mas como também tinha os amigos de Lázaro, os escribas, fariseus, os judeus, estavam ali também os inimigos de Lázaro. Ou seja, quando Jesus faz o milagre, Jesus está diante agora de todos no cenário. Todos que se encontravam ali. Jesus está diante de pessoas inimigas, pessoas falsas, pessoas
fingidas. Jesus ele se encontra agora diante de um cenário onde não é somente a família de Lázaro. Aí você pergunta, mas Tadeu, por que Jesus levou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Porque calma aí, se Jesus ressuscitasse Lázaro, quando Lázaro estava doente, seria somente um milagre. Seria somente um milagre comum. Porém, o que é mais fácil? Uma pessoa está enferma melhorar ou um morto ressuscitar? Claro que é uma pessoa enferma melhorar. Mas Jesus, ele parece aqui que Jesus esperou o quadro se agravar para poder tomar uma atitude, para poder fazer algo, para poder se levantar e ajudar. Só que não é isso que o Senhor Jesus ele queria fazer. Jesus queria fazer com que Marta viesse entender que ele é a ressurreição, como aqui está escrito na Bíblia. Marta vai falar com Jesus quando Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então Marta, naquele momento, ela retruca com Jesus e fala assim: eu bem sei que no dia da ressurreição, o Senhor há de ressurgir a Lázaro. Só que Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus não estava falando do último momento. Não, Jesus estava falando daquele momento. A hora que ele quisesse ressuscitar Lázaro, ele poderia ressuscitar. Só que Marta, ela estava tão focada naquele problema que ela esqueceu quem estava diante dela. É o que acontece com muitas pessoas. Ela tem se encontrado diante de cenários, diante de processos que tem feito ela olhar com os olhos carnais e só enxergar somente a situação, mas não enxergar o Deus que está na situação, o Deus que está na vida dela. É Deus falando com algumas pessoas: ei, para de ficar olhando o cenário, para de ficar olhando quanto tempo está demorando, quanto tempo está levando para a promessa se cumprir, para esse processo acabar, para essa prova terminar. Para de ficar olhando para o relógio. Existem pessoas que elas estão ansiosas. E era o que Jesus estava querendo tratar. Jesus não estava querendo somente ressuscitar Lázaro, mas como também tratar na ansiedade, na incredulidade de Marta, na incredulidade de Maria, que eram as 2 irmãs de Lázaro. Então Jesus não estava querendo somente fazer um milagre, um prodígio, algo sobrenatural ali. Jesus estava querendo fazer não somente na vida dele, de Lázaro, mas Jesus estava querendo fazer na família de Lázaro. Você entende isso aqui? É Deus falando com algumas pessoas. Esse processo que você está passando não vai só transformar você. É por isso que é tão grande. É por isso que se chama processo. Processo, ou seja, sabe quando você digita algo ali no computador e você envia, e aí você quer mandar para alguém, e aí vamos dizer assim, é um documento enorme. O computador pode ser melhor do que for, mas se o documento estiver muito carregado, muito pesado, ali vai ter que haver um processo. Ou seja, o computador vai fazer uma leitura daquilo que você está fazendo, daquilo que você está enviando, daquilo que está sendo processado. É um processo. Demora. Existem processos que são rápidos e existem processos que são longos. E se o seu está sendo demorado, é porque aquilo que Deus tem para a tua vida é grande. Aquilo que Deus tem para a tua vida é enorme. Então, você precisa entender que você não tem que ficar focada num processo que você está passando, num cenário que você está enfrentando. Mas foque naquele que pode mudar o cenário. Foque em Jesus, porque Ele sim pode mudar esta situação. Você recebe? Você toma posse? Eu quero fazer uma pequena oração por você agora. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí. Pode? Senhor Deus e Pai, aqui a tua palavra, ela diz que quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, o Senhor, meu Pai, não estava fazendo somente uma ressurreição, mas o Senhor estava tratando no coração, na incredulidade de quem também estava ali. O processo não era somente em Lázaro, não era somente em Marta ou Maria, mas também na vida daqueles que se encontravam ali.
Porque a tua palavra vai dizer, meu Deus, que se encontravam ali inimigos, meu Deus, fariseus, pessoas que não acreditaram, que não deram credibilidade na tua palavra. Mas o Senhor, meu Pai, quando fez a ressurreição, o Senhor também estava tratando no coração dela. E assim, meu Deus, é com essa mulher, é com esse homem, esse jovem, essa jovem que está aqui agora nessa live, nessa gravação, nessa mensagem, nesse vídeo, que o cenário que ela está passando, o cenário que ele está enfrentando, meu Deus, não é somente para mudar ela, mas também para tocar e mudar na vida daqueles que se encontram perto dela. E é por isso que o processo tem sido longo, tem sido grande. É porque a promessa e a vitória é maior ainda. Então, meu Deus, dá a fé, a certeza e o descansar na tua palavra para o coração de cada pessoa que se encontra aqui. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, meu Deus, me faz acreditar, me faz esperar e confiar no agir do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se você crê, você recebe. Deus, Ele vai mudar esse cenário. Deus, Ele vai transformar a tua vida diante desse cenário que você está passando. Porém, não será somente a você, mas diante daqueles que desacreditaram, que têm incredulidade, que duvidaram. E não somente a você, Jesus, Ele vai tocar, mas também a todos que estiverem ao teu redor. Não foque no cenário, foque naquele que pode mudar o cenário. Deus abençoe.